e tudo. Então ele está num lugar que não tinha judeu, era um povo estrangeiro, uma mulher estrangeira. E ela vai pedir para que Jesus faça algo por ela, e ele fala assim: ó, não é digno que nós tenhamos que tirar da boca dos filhos e dar para os cachorros, os cachorros. Você vê que então que eles eram como se fossem cachorros. Aí ela fala assim para ele assim, o seguinte, ó, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então essa questão do José, vamos aqui em Gênesis aqui, mais ou menos para a gente poder entender. Tem algumas coisas aqui para nós hoje. No último capítulo de Gênesis 50, né? No versículo 20. Vamos ver o 19 e 20. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. 19 e 20. Gênesis 50. Tudo bem? Vamos lá. Gênesis 50. Vamos escutar. 50 é o último capítulo de Gênesis, do primeiro livro. Respondeu-lhes José: não tem mais, ele não tenha medo, falando para os irmãos dele: acaso estou eu em lugar de Deus? Tá bom? E no 20: vós, ou vocês, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, porém, Deus tornou aquele mal que os irmãos tentaram contra ele em bem. Para quê? Para fazer com que o que vocês veem hoje, no caso, né, que muitas pessoas conseguem a sua vida. Bom, aqui nós estamos já quase no final da vida de José, quando o pai dele morre, Jacó. José está com 39 anos a 40 anos mais ou menos agora, tá bom? Ele está falando com os irmãos dele, os irmãos que ele tinha, do pai. Na verdade tinha só um irmão de pai e mãe, que era Benjamim, o resto tudo era do pai, né? Ele está dizendo para eles: esses caras venderam o José, venderam José para uma caravana de ismaelitas, e depois os ismaelitas venderam para uma outra caravana, e depois a caravana venderam para um servo do faraó. E esses caras, entre um deles, que era Judá, queria matar o José. Então são os irmãos dele, que os queriam vender, o outro queria matar o irmão. E agora o pai morreu, e José agora era poderoso, ele é o segundo do reino de Faraó, tá bom? 39, 42 anos mais ou menos. Ele foi vendido com 17 anos, tá bom? 17 anos. Então você tem aí pelo menos mais de 20 anos que ele não vê o pai e não vê o irmão dele, que era Benjamim. E o pior de tudo, os irmãos dele, ao venderem eles fazem uma tramóia e enviam a roupa de José cheia de sangue de um cordeiro para o pai dele, dizendo que um animal tinha matado o pai. Então você imagina o pai como ficou, e desses quase 30 anos, como o pai ficou. E os irmãos, entre eles, mantendo essa mentira. Até o momento em que chega a fome na terra de Canaã, tem que descer até o Egito para pegar comida, e José está lá. E tem toda a história, se você já viu o desenho e tal, depois vocês também podem ler aqui, de que José conhece os irmãos, e os irmãos não conhecem José. E os sonhos que José teve, 2 sonhos que ele teve, se realizou ali, porque os irmãos se inclinaram, antigamente o cara se ajoelhar diante da pessoa que é mais poderosa. E o irmão deles teve que se ajoelhar diante de José, que era a pessoa mais poderosa que tinha abaixo de Faraó. O que quer dizer isso? Num dado momento, José fala assim: olha, vocês são espiões, vocês vieram espionar a terra, vocês querem roubar a terra. E os irmãos falam assim: não, nós não somos isso, nós temos um pai, uma irmã, e começa a contar a história deles. Aí ele fala assim: olha, eu não acredito em vocês, eu só acredito em vocês se você trouxer o seu irmão para vir para cá, para eu poder ver esse irmão. Ele sabia que era Benjamim. E os caras voltam para a terra, fica um cara lá preso, lá um dos irmãos, que é Simeão, fica preso. Eles voltam para Canaã, para a terra do pai, e depois a fome aperta de novo, eles têm que voltar. E eles falam assim: a gente não pode voltar se não levarmos o Benjamim para o cara ver.
Aí Jacó fica com medo, porque também Jacó estava bem desconfiado dos irmãos. Pô, eu vou perder José, agora se eu perder Benjamim já era. O Simeão já ficou lá. Vou perder Benjamim, José já foi embora. Eles levam o Benjamim. Quando chegam diante de José com o irmão, aí ele fala assim: esse é o irmão de vocês? Ele entra quase já chorando já. Ele sai para fora de um lugar, chora, depois ele volta. Aí ele faz uma tramóia de colocar nos sacos de cereais que eles estão voltando para a terra, eles colocam o caneco dele dentro do saco de Benjamim. Aí eles vão embora. Aí ele manda os policiais lá, fala: ó, minha caneca está lá, e prendem Benjamim. Ele faz toda essa tramóia para ver o que os irmãos iam fazer com Benjamim, se iam fazer a mesma coisa que fez com ele. Olha, vocês podem ir embora, só que esse aqui vai ficar aqui, preso. Se eles fossem iguais, como eles eram com José, eles tinham feito o quê? Então ele fica que a gente vai embora, tá bom? Aí queria saber se eles iam ter o mesmo comportamento. Aí o irmão Judá, que é o cara que quis matar José, toma a palavra: posso falar com o senhor? Posso. Olha, esse aqui é o filho do meu pai, ele já perdeu um filho que ele não falou que era José, mas José estava ouvindo a história de Judá, do cara que ele queria matar ele. E tal, a transformação de Judá. Se eu não levar esse garoto para o meu pai vai morrer, e eu não vou aguentar isso. Então eu vou me colocar, eu me coloco no lugar dele, eu fico no lugar dele para ele poder ir. Quando José viu a história de Judá, ele percebeu que eles tinham mudado. Aí ele fala: olha, eu sou José, vive o meu pai? Aí eles ficaram espantados. Aí acontece tudo isso, e ele vai e manda buscar o pai, e o pai vem para o Egito, fica mais um tempo lá e morre. O que essa história de José nos mostra? Nos mostra o arrependimento. Uma primeira situação, o arrependimento de Judá, o arrependimento dos irmãos, porque eles falam entre eles assim: nós estamos acontecendo isso conosco porque nós vendemos o nosso irmão e queríamos matar o nosso irmão. Então tudo isso está acontecendo pelo nosso erro, nosso pecado, o arrependimento. E também algo interessante que é aquela situação vicária. O que é a situação vicária? É Judá, e Jesus vem da ramificação da família de Judá. Esse cara que quis matar o José é da onde Jesus vem, é o descendente. Jesus é descendente de Judá. E num outro texto bíblico, o Judá ele era ruim que dói. Ele quis matar a nora dele. Ele quis tacar fogo nela. Mandou queimar a mulher. E ele era culpado. Então você imagina de onde que Jesus veio. Olha a descendência boazinha que Jesus é, que é de Judá. Então, qual a situação vicária? A posição vicária foi a mesma coisa que Jesus fez por nós. Ele se colocou no nosso lugar. Quem merecia a morte éramos nós, e ele morre por nós. A situação vicária de Judá é a mesma coisa. Ele se coloca em relação ao Benjamim, o irmão mais novo de José. Olha, eu fico no lugar dele, eu me coloco no lugar dele para ele poder e voltar para o meu pai, senão meu pai morre e eu não aguento, eu não vou aguentar isso. Já tinha a culpa do José, e depois ia ter a culpa também do Benjamim, e o pai ia morrer de tristeza, tá bom? Então uma outra situação, essa questão vicária, ou uma outra situação seria esses anos que José ficou no Egito, tanto preso, como também escravo de Potifar, preso por mais de 2 anos injustamente, e sem ver o irmão e o pai. Então tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos. Hoje nós estamos no Domingo de Ramos, e no texto bíblico os católicos usam muito a questão do lava-pés, que é quando Jesus se ajoelha para lavar os pés dos seus discípulos. E ali o Pedro fala assim: você não pode me lavar. Ele fala assim: se você não te lavar, você não tem parte comigo. Agora o que eu estou fazendo aqui agora, você não entende, mas vocês vão entender lá na frente, que era uma situação de humildade. Ele sendo Deus, ele sendo Jesus, e ele sendo mestre, ele estava lavando o pé dos discípulos, que na verdade os discípulos que tinham que lavar o pé dele. Segundo algumas teorias, quem tinha que lavar o pé dos discípulos era o João, porque João está na ponta da mesa. Você, quando chegava na casa de uma pessoa, a pessoa te recebia, te lavava os seus pés para você poder, as suas mãos, para você poder entrar na casa dela e tal. Já veio a coisa da Covid, já lavar a mão lá atrás. Então, o José,
ele vai então passar por esse tempo de sufoco, de angústia, de tristeza, e ele teve sonhos, e os sonhos que ele teve não aconteceu. Então você imagina ele sonhar que ele ia ser poderoso diante do pai, diante dos irmãos, e daqui a pouco ele está numa caravana de escravos, foi vendido. Cadê meus sonhos? E acontece muito com a gente tem sonhos, a gente tem promessas, a gente acha que vai acontecer, e depende da nossa vida, vira uma porcaria. Deixa ela lá, que ela vai tomando conta. Fica uma porcaria, e você não entende o que está acontecendo. Aí passa um mês, passa 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você imagina esse cara mais de 30 anos, você imagina o Abraão, que teve uma promessa de filho com 75 anos, e só com 100 anos que nasce, 25 anos depois. Você imagina Davi, que foi prometido para ele um reino, ele foi ungido, e só depois de mais de 40 anos ele assume o reino. Você imagina o Jeremias, que Deus falou assim, você vai ser um cara que o que você falar vai acontecer, você vai derrubar, você vai levantar, você vai arrancar, você vai plantar, e ninguém vai fazer nada com você. E daqui a pouco ele está dentro de uma fossa, por aqui, cheia de sujeira por aqui. E não acontece, o que ele fala não acontece. E Deus diz, vai acontecer, mas peraí, não estou vendo. Ele chega ao ponto de falar para ele assim, o Senhor me enganou. O Senhor me enganou e eu fiquei enganado. Olha só, o profeta falando para Deus, porque não acontecia. Aí esse cara com 30 anos sobe ao poder, tem todo um processo para acontecer, para que ele se torne o segundo, e depois, olha só como é que... É muito louco você pensar que Deus mexeu em várias nações, trouxe fome a várias regiões da terra, para que o Egito tivesse comida, para que pudesse descer a família de Jacó, para reencontrar com o irmão. Deu para entender? Olha só o que acontece. Deus mexeu em tudo. Aí um texto bíblico de Isaías diz assim, por você, ele está falando isso para o povo dele, e o povo dele hoje não é só o povo de Israel, são todos aqueles que creem em Deus. Por você eu entrego nações como preço de resgate, porque você é muito valioso para mim. E isso não é José, isso não é só Israel, isso aqui não é só as pessoas que acham que é a igreja, não é isso, é você, individualmente, somos nós diante dele. E ali é um sujeito só, que é José. Então ele move todos os países, todas as nações, para que esse cara aqui possa ser reconhecido e possa, através dele, toda a família que era abençoada por Deus, lá também Abraão, Isaac e Jacó, permanecesse viva, não morresse. Então você tem essa questão vicária, esse arrependimento dos irmãos, a questão vicária também de se colocar no lugar do outro. Você tem aqui o sofrimento de José, que ele não sabia, mas também tem a redenção, e a redenção é ele reencontrar o pai dele e o irmão dele. E além do mais, quando nós lemos esse texto aqui, e nós vimos que vocês fizeram e tentaram o mal contra mim, mas Deus tornou isso em bem, porque Deus sabia o que ia acontecer lá na frente lá. E me deixou vivo para que vocês também ficassem vivos. E outras pessoas também. Porque também não tinha só o povo de Israel que adorava a Deus. Tinha muitos outros povos que adoravam vários deuses. Eram politeístas. Mas tinha homens e mulheres também que adoravam a Deus e que não eram judeus. E também esses também foram abençoados também. Né? E depois você vai ver a misericórdia e o amor de José. Vocês intentaram, mas não se preocupe, porque eles ficaram com medo depois que o Jacó morreu, que eles iam ser mortos por José. E eles vão falar com José. E José disse, não se preocupa com isso. Eu vou sustentar vocês. Ainda tem mais 5 anos de fome ainda. Porque foi 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Eu vou ficar com vocês, eu vou sustentar vocês. Ou seja, também tem o que ele estuda aí? Tem perdão. Eu perdoo você. Eu perdoo todos vocês. E eu não vou levar a fazer nenhum mal. Então todas essas questões aqui que nós temos aqui, que é vivência nossa. Se nós olharmos o texto e pensarmos na nossa vida, o que a gente não tem perdoado? É que nem a Áurea falou, né? Que essas migalhas que foram dadas, que essa mulher fala, essa cananeia fala para Jesus, os cachorrinhos também comem as migalhas que caem. Aí você acha que a sua vida é uma porcaria. Porque eu não tenho nada, porque não sei o que lá, nada acontece comigo. Aí você vai ver esses caras aí, que são homens de Deus no caso, e você vai ver a sua vida, e você vai ver o que a mulher falou. O que está embutido no que ela falou é o seguinte: olha, para nós, né, assim, eu tenho a minha vida,
A minha vida é migalha? A sua vida é migalha? Você está comendo sobra? Então você tem uma vida que Deus te deu, e você tem vivido ela, e você tem pelo menos contemplado as maravilhas que Deus fez. Isso é migalha? Você, mal ou bem, você tem o seu lugar de dormir, a sua casa. Isso é migalha? Você tem o que comer. Isso é migalha? Mal ou bem, você trabalha. Isso é migalha? Então o problema, que muitas vezes fala assim, porque Deus, imagina esses caras fazem que nem Jeremias, o Senhor me enganou. A gente culpa Deus por situações nossas, e a gente não vê o que Ele tá mostrando para nós. Há um processo, porque José também ele era arrogante. Porque quando ele teve o sonho deles, ele chegou para o pai e disse, eu sonhei que meus irmãos iam se dobrar diante de mim. Eu sonhei que o Senhor e minha mãe iam dobrar diante de mim. Ele era arrogante. E além do mais, além de ser arrogante, ele era fofoqueiro. Porque ele contava para o pai tudo que os irmãos faziam de errado. Então teve um processo que ele teve que passar para a transformação. E um processo que não foi docinho, não foi mamão com açúcar, foi triste. Então nós não entendemos, e muitas coisas são para nós podermos trabalhar o que nós somos, arrancar, fazer essas aparas nas rebarbas que nós temos. E a gente não entende, mas a gente começa a entender, assim, eu não estou recebendo migalhas. A questão da migalha e a questão da nossa transformação, que pode levar um tempo, e nesse tempo a gente pode sofrer, e sofrer não é bom, ninguém quer sofrer, mas nós precisamos, às vezes, passar por situações difíceis para podermos olhar de outra maneira a nossa vida. Então você tem, olha, eu nunca vi uma fé igual a dessa, e vai ser feito conforme a sua fé. Jesus falou para a mulher, conforme a sua fé vai ser feito. Tá bom? Ela queria que Jesus curasse a filha dela, e foi curado. Então você vê uma situação de José, do texto bíblico que nós, todas essas coisas importantes, o arrependimento, o perdão, o amor, a misericórdia, a graça, tudo aqui representado, que foi também lá na frente o que Jesus fez com a gente. Então quando ele fala para o pessoal, vocês não estão entendendo agora. Nossa, mas a minha vida é uma porcaria, você não está entendendo agora. Se você olhar o final do texto de Jó, Deus abençoa Jó e dá o dobro que ele tinha, mas ele sofreu muito, e ele reclama, ele não ficou, ele reclamou. Então ali o texto de Deus restaurou a sorte de Jó, o que também pode ser feito para nós. Nós não entendemos, mas Deus sabe o amanhã. E o importante é que ele, se você não for lavado, ele fala para o Pedro, lava as mãos e os pés só ali. Mas Jesus, você não tem parte comigo. Então você precisa entender quem eu sou e o que eu peço de você. E o que ele pede de nós não é muito, que são duas coisas: que nós possamos amar a Deus acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Aquilo que você quer para você, fazer para o outro. É isso que ele quer, é só isso. Aí ele fala, que o pessoal fala assim, porque a obra de Deus, você vai ver muito dentro da igreja, porque eu faço a obra de Deus, a obra de Deus. E Jesus assim, sabe qual que é a obra de Deus? Os caras falam, não, a obra de Deus é apenas uma: vocês creem que eu fui enviado por Ele. Aí a pessoa vai fazer um monte de coisa, você não quer a obra de Deus, está fazendo. Deus não precisa de você para nada. Que você faça a obra para Ele, não precisa disso. Que você dê dízimo, não precisa disso. Que você vai fazer para jejuar, não precisa disso. Vai para monte, não precisa disso. Vai fazer vigília, não precisa disso. Só crê que Ele enviou Jesus, e que Jesus é o que Ele fala que é. Então essa aqui é um paradigma, um modelo para nós de José. Sofrimento, tem sonhos, realizações, mas depois se vai se realizar e vai acontecer. Mas você vai ser arrogante? Você vai ser vingativo agora? Né? Não vai. Você vai exercer misericórdia. Sabe por quê? Porque você conheceu e aprendeu quem é Jesus, e agora a sua vida é diferente, e você vai querer também que o outro participe também da sua alegria, da sua graça, da sua paz que você tem. Entendeu?
Então esse é o texto para nós de hoje, né? E apesar de nós estarmos no domingo de Ramos, interessante, domingo de Ramos, Jesus entrou em Jerusalém.